No circuito desenhado abaixo, temos três pilhas ideais ligadas em paralelo que fornecem uma DDP igual a 25 volts cada uma. Elas alimentam três resistores ômicos de R1 igual a 10, R2 e R3 igual a 20. O amperímetro e o voltímetro e os fios condutores inseridos no circuito são todos ideais. As leituras indicadas no amperímetro A e no voltímetro V são, respectivamente. Para isso, gente, vocês têm que redesenhar esse circuito. Eu acho que fica mais fácil, né? Aqui a gente tem três geradores em paralelo, todos eles iguais a 25 volts. Quando você liga geradores em paralelo, igual eles estão ligados ali, não soma DDP. Em paralelo, a DDP permanece a mesma. Então, para que eu vou ligar coisas em paralelo, Abud, geradores em paralelo? Simplesmente para que eles forneçam correntes menores. Tá? Vamos supor que seu circuito precisa, para ser alimentado, de 3 amperes. Se você ligar um gerador só, esse gerador vai ter que fornecer sozinho os 3 amperes. Se eu ligar 3 geradores em paralelo, cada um vai fornecer 1 ampere. E o meu circuito vai ser alimentado com 3 amperes. Tá? Então, só para isso que funciona. Então, tá aqui, ó. Você tem um gerador, vamos colocar como se fosse um gerador só de 25 volts, né? Porque os três juntos valem 25 volts. E aí nós vamos fazer o seguinte, corrente convencional, a corrente sai do polo positivo desses geradores. Ela vai, vamos desenhando aqui, ó, ela vai chegando aqui, ela passa por R1. Opa, quando ela chega em R2, ela encontra um nó. Então vamos colocar aqui, ó, R1 de boa. Ela passa por R1 tranquilamente. Quando ela chega, antes de chegar no R2, ela encontrou um nó. Nesse nó, ela vai se dividir em uma corrente. Vamos colocar uma correntezinha azul aqui, ó. E uma correntezinha com outra tonalidade azul aqui, ó. Ela se dividiu. Então, isso é característica de resistores ligados em paralelo. R2 e R3 estão em paralelo. Você pode ver que a correntezinha azul, mais escuro, ela chega nesse nó e a corrente azul, petróleo, também chega aqui. Essas duas correntes se juntam, virando a corrente rosa de novo. Né? Essa corrente rosa, então vou colocar aqui a junção das duas. Ó. A corrente rosa passa por dentro de um amperímetro, que ele vai medir, né, a corrente rosa, e depois ela volta para o gerador. Então tá. Então aqui nós temos um amperímetro que mede a corrente total do circuito e depois isso volta para o nosso gerador ali. Ah, mas e esse cara aqui, Abud? Esse cara aqui, ó, o voltímetro. O voltímetro está ligado em paralelo com o R3. Então vamos colocar aqui um voltímetro ligado em paralelo com o R3. Ele está medindo a DDP entre os dois terminais dele, né? Entre esse ponto que eu colori de amarelo e esse ponto aqui. Então, aqui, ó. Agora é só a gente resolver. Redesenhei o circuito, fica tudo mais fácil. Vamos colocar os valores de R1. R1 vale 10, R2 e R3 vale 20 cada um. Fácil demais, né? Pode falar, gente. Dois resistores iguais e em paralelo. A gente já sabe que a soma deles dá metade do valor deles, em paralelo. Então, em vez de eu colocar 20 e 20, eu vou substituir os dois por um só. Não vai mudar nada no meu exercício. 20 e 20 em paralelo equivalem a um só em paralelo de 10. O meu amperímetro está aqui e o meu voltímetro está ligado, medindo a diferença de potencial entre aqueles dois resistores que antes eram um só. Olha que bacana.
meu gerador continua sendo de 25 volts. Agora é fácil, né? Esse circuito aqui é em série, a resistência equivalente dele vale 20 ohms. Se a resistência equivalente dele vale 20 ohms, segundo a primeira lei de Ohm, a DDP é 25, a resistência equivalente é 20, então a corrente que passa pelo circuito é 25 sobre 20, 25 sobre 20, se fosse 25 sobre 2, dava 12,5. 25 por 20 é 1,25 amperes. Essa é a corrente que o meu amperímetro vai medir, porque ele mede a corrente que sai do meu gerador e a corrente que chega no gerador. E essa corrente vale 1,25 amperes. Então, eu já tenho aqui a minha resposta certa, que é de 1,25 amperes. Mas como que eu meço aqui, como que eu descubro a medida do voltímetro? Bom, a medida do voltímetro basta você aplicar a primeira lei de Ohm para esse trecho do circuito. U é igual a RI. A medida do voltímetro vai ser a resistência, que é 10, vezes a corrente, que é 1,25. Então, a medida do voltímetro vai ser de 12,5 volts. Fechou? Achei os dois valores que estão na questão, 1,25 amperes e 12,5 volts.